Podem se assentar, amados, bom dia. Deus continue abençoando a todos. Que a graça de Deus venha sobre a sua vida nessa manhã. Que o Espírito de Deus te dê uma balançada, acorde aí. E que te redirecione, sempre buscando a vontade do nosso Deus. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler os 13 primeiros versículos. Juntos. Vamos lá? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar mais uma vez, amados. Pai, no nome de Jesus, eu lhe clamo nessa manhã: tem misericórdia de nós. Que o teu Santo Espírito nos convença do nosso pecado. Que o teu Santo Espírito nos convença do juízo e da justiça do Senhor neste lugar. O Senhor não nos trouxe aqui só para mais um culto. É a tua palavra. Fala, Senhor, no nome de Jesus. Que eu diminua e que o Senhor cresça neste lugar. Amarra o valente aqui no nome poderoso de Cristo Jesus, o roubador de semente. Que essa semente possa cair num terreno fértil, frutificar a 100, a 60, a 30 por um. Desperta a tua igreja, ó Pai, e nos prepara. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mas esse é um dos textos que tem andado comigo por todos os dias, desde quando aos 19 anos eu me converti ao Senhor Jesus de verdade. E então esse texto é um dos textos que eu leio, releio, e oro e penso, porque é algo que tem passado despercebido de nós. E nessa semana, com essas notícias das catástrofes, das guerras, daquelas crianças, aquele montoeiro de imagem de crianças mortas e explosões, e essas desgraças todas acontecendo, eu comecei a chorar, e esse texto veio à minha memória e aqueceu o meu coração. Além daquele texto que eu postei também na internet de Apocalipse, do número daqueles que estão sofrendo por causa do amor de Deus. Em Apocalipse capítulo 6, lá está registrado que há um número de pessoas exatas, e quando esse número chegar à contagem em que Deus tem a contagem dele, então a justiça de Deus virá. E você pode ler lá depois. Deus tem um número daqueles que vão sofrer por ele. Nós estamos sendo pegos de surpresa. Ele já contou cada um deles. Ele tem cada um escrito. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que
ele é melhor do que o Moro, pode ficar tranquilo. E quando ele vai vir sentado no trono, como juiz, e não como advogado. Só uma dica para você. Hoje ele é o nosso advogado. Quando ele volta como juiz. Ele volta para sentenciar. E então, eu voltando nesse texto, eu lembro da passagem que Jesus olha o templo, vê aqueles absurdos, os doutores da lei deturpando a sua palavra e ensinando coisas erradas, fazendo o povo cair no erro. Ele chega a dizer, cego guiando cego. Ele chega a dizer dessa liderança, daquela turma que tem andado, que conhece a palavra, mas não conhece o Deus da palavra. E ele diz, uma turma de sepulcro caiado, engolidor de camelo e coador de mosquito. Ele vai citando um monte de coisas. E quando ele sai do templo, os discípulos estavam abismados com a beleza daquele templo. Ele falou assim, olha, não vai ficar isso aqui pedra sobre pedra. Isso está registrado no capítulo 24, você vendo aí e acompanhando, no princípio do capítulo 24 de Mateus. Eles perguntam, quando que vai acontecer essas coisas? O fim, quando vai ser a vinda, o século, que vai... E ele começa a dar alguns sinais, e falando das coisas que haveriam de vir, que naquele tempo, o tempo em que começar os sinais, a preparada da volta, da vinda de Cristo, vai haver terremotos, epidemias, vão haver rumores de guerras, e não se apavorem, porque isso é o princípio e é necessário. Então Deus não está sendo pego de surpresa em momento nenhum, porque já está registrado nas Escrituras aquilo que haveria de acontecer nos últimos dias. Ele está falando sobre a geração dos últimos dias, daquilo que vai acontecer. E então ele falando sobre isso, dizendo, olha, inclusive se não tivesse, está registrado no versículo 22 de Mateus 24, se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E ele continua dizendo, e aí ele começa uma parábola dizendo, olha o versículo 1 de Mateus 25, o que ele afirma? Então, Mateus 25, versículo 1, então, até aí, então o reino do céu será, o que é semelhante? O que é semelhante? Esse banco é semelhante àquele banco ali, certo? Jesus está dando a dica, está dizendo, olha, o reino dos céus será semelhante. Ele está dizendo de uma época, da época dos sinais. E na época dos sinais ele está dizendo como que a igreja dele estaria. Ele não está sendo pego de surpresa. Quando Jesus fala algo sobre a igreja, ou ele cita algo, ele não está dando a sua opinião, como nós damos a nossa opinião. A gente lê o texto e fala assim, eu acho que aqui, eu entendo. Ele não está dando opinião, ele é Deus. Ele está dando o seu diagnóstico, como aquele que tem a única autoridade para dizer, é assim, vai acontecer assim. Então ele não está dando a opinião do que ele acha, ele está afirmando o que vai acontecer. E ele está dizendo, o reino do céu será semelhante. E ele diz o que ele será semelhante. E começa então a contar uma parábola das virgens. Para que a gente possa entender a parábola das virgens, a gente precisa voltar ao casamento judeu, no século I. Como eram feitos esses casamentos, os quais eram convidados as virgens para entrar e iluminar a entrada do noivo e da noiva. E elas entravam iluminando o caminho à noite, com as suas lâmpadas. E aquelas lâmpadas, existiam dois tipos de lâmpadas naquela época. Aquela lâmpada que você conhece, que é feita de metal em alguns países, a lâmpada de Aladim, é mais ou menos aquele mesmo formato, é aquele desenho ali, só que de barro, a maioria delas, com um pavio na ponta onde se colocava o azeite, e aquilo iluminava a casa. Esse era o primeiro tipo de lâmpada, mais comum e de usar dentro de casa. Mas essa lâmpada, ela apagava fora, porque muita ventania. Então eles tinham um segundo tipo de lâmpada. Agora essa lâmpada, ela era como uma taça de bronze, do qual se colocava uma vara no fundo dela, fixada de 1 metro a 1,20 m. Então colocava estopa dentro dessa taça de bronze e colocava-se azeite e colocava fogo. Então pudesse iluminar.
E elas entravam, iluminando o caminho para que o noivo chegasse até a noiva. E essa tocha, ela tinha uma permanência aproximadamente de 15 minutos acesa. Ou seja, a cada 15 minutos, tinha que colocar um pouco mais de estopa e tinha que colocar mais azeite para acender essa tocha no caminho. Esse é o contexto, quando ele está falando, olha, o reino do céu será semelhante à parábola dessas virgens. E ele está contando, então, da volta do noivo e disse, olha, existiam as virgens nécias e as virgens prudentes. Todas virgens, todas de branco, todas simbolizando a pureza, dizendo que é. E ele está dizendo, o reino do céu será semelhante a essa parábola. Nos últimos dias, ele está deixando claro, se você olhar para o texto, as nécias vão ficar de fora. É a história que ele está contando. E se você ver, ele está dizendo exatamente o número daqueles que vão ficar e que vão entrar sendo virgens. Se dizendo povo de Deus, santo. 50% desse povo que se afirma ser povo de Deus, ele está dizendo, vão ficar. Essa turma pode estar enganando a igreja. Isso eu estou falando de pastor a zelador. Do mais rico ao mais pobre. É todo mundo no mesmo barco. Pode enganar a igreja, pode enganar os presbitérios, aos concílios, mas não engana o Senhor da igreja. Ele já afirmou e já deu o diagnóstico. As prudentes e as nécias. Gente, a igreja que o pastor pregou domingo passado, que vai muito bem, são as prudentes. É tudo aquilo que ele falou. Está tudo certinho. Não está incluído as virgens nécias. Não está incluído o joio. Não está incluído naquele sermão o lobo. Não está incluído naquele sermão o peixe podre. Porque isso tudo são parábolas que Jesus está falando do reino dos céus. E ele está dizendo que no meio da sua igreja tem o joio e o trigo, o peixe bom e o peixe podre. Tem o lobo e a ovelha. Tem a virgem prudente e a virgem nécia. Porque a gente escuta um sermão igual daquele de domingo passado, e fala assim, nó, glória a Deus, vai muito bem, eu estou muito bem. E eu te pergunto, será? Será? Porque quem vai muito bem, ele procede muito bem. Embora ele tenha alguns defeitos, todo mundo tem defeito. Nesse texto, as prudentes também têm um defeito. Qual é o defeito das prudentes? Dormiram. Sendo prudente, cochilaram. E tardando o noivo. Se você olhar o versículo 5 aí, você vai ver que ambas dormiram. Não foi só as nécias não, as prudentes também dormem. Quando? Nos últimos dias. É a igreja dos últimos dias, isso está incluído eu e você. E a pergunta que cabe nesse texto, segundo a parábola que Jesus está contando, que tardando o noivo, olha o versículo 5 aí. E tardando o noivo, foram. A pergunta a ser feita a esse texto, diante dessa afirmação é, quando uma igreja dorme? Porque é Jesus que afirmou, ele está dando um diagnóstico, ele não está dando sugestão, ele não está sugerindo que poderia dormir, que algumas dormiriam. Ele está dizendo que, e tardando o noivo, ambas dormiram. Ele está afirmando que todas estão dormindo. Nessa época da geração. Quando uma igreja dorme. Aí alguns podem afirmar, bem, não é a nossa, pastor, porque nós estamos vivos, os jovens estão aí, nós sustentamos missionário lá na Índia, nós sustentamos missionário, nós ajudamos Ronaldo de Doro, nós dízimo e oferta, nós cantamos aqui, domingão nós estamos aqui presente, positivo operando, cantamos que é uma beleza, até chora de vez em quando, nós estamos acordados. Será? Quando uma igreja dorme? É uma pergunta que você deveria responder para você, mais baseado nas Escrituras. Porque nós temos um modelo de igreja viva e acordada. E esse modelo está registrado em Atos capítulo 2, quando o Espírito de Deus desce sobre a igreja. E se você olhar lá, um modelo resumido de Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47, você vai ver sinais de uma igreja viva e acordada. E então, se a nossa igreja não está encaixando naquele parâmetro de Atos 2, de 42 a 47, se em algum momento, alguma daquelas coisas ali, nós não estamos praticando, então nós estamos cochilando, mesmo cantando, dando dízimo, mesmo investindo em missões, nós estamos uma igreja que cochila. A gente não tem muito tempo para falar sobre isso nessa manhã, mas eu quero resumir para você.
Uma igreja que dorme é uma igreja que não perdoa. Tem muita gente dentro dessa igreja magoado com um com o outro. E enquanto não perdoar, você está dormindo, irmão. Você está dormindo. Sendo prudente ou sendo nécio. Eu não sei, eu ainda não cheguei na prudente e na nécio. Estou chegando só no dormir. Isso não é de Deus. Isso não procede da palavra. E você está dentro da igreja no caminho errado. Igreja que não perdoa é uma igreja que dorme. Eu estou falando de pastor a zelador. Do mais rico ao mais pobre. Nós precisamos aprender a perdoar. Perdoar não tem nada a ver com emoção. E nem com machucado. Perdoar tem a ver com decisão. A Bíblia falou, se o teu irmão pecar contra ti, perdoa. Se 70 vezes 7 ele pecar, perdoa. Lá não está falando se ele pedir perdão. Está falando se você identificou que houve a mágoa, já libera. Ele pedindo ou não, é problema dele. Se você que machucou, entendeu que machucou, vai lá pedir perdão. A pessoa liberando ou não, é problema dela. Você tem que fazer a sua parte. Uma igreja que não perdoa é uma igreja que dorme. É uma igreja que está fora do prumo. Não adianta, irmão. Você pode saber teologia de cor, você pode ter mestrado, doutorado, PhD, tudo Z de teologia. Sem perdão, tudo que você aprendeu é zero. É abaixo de zero. Irmão, não estou aqui para machucar ninguém, eu não estou aqui para bater em ninguém, mas Deus me constituiu atalaia da igreja dele. Eu tenho o senso do meu chamado. Eu não sou pastor, eu não sou contratado de igreja, eu sou profeta de Deus. Deus me chamou e assim o fez. Eu estou tocando a trombeta nessa manhã. Se você não ouvir, filho, quando Jesus voltar, o seu sangue vai ter lavado das minhas mãos. Eu vou estar livre disso. Eu preciso te balançar nessa manhã, para você acordar e identificar aquilo que precisa mudar na sua vida. Tem pessoas aqui que não perdoam os pais. Tem pessoas aqui que não perdoam os filhos. Tem pessoas que não perdoam os amigos, eram amigos, mas por causa de uma coisa, deixou de andar junto. Hoje nós estamos precisando crescer no nome de Jesus. Nós estamos precisando crescer em nome de Jesus. É por isso que existe a sala de amadurecimento cristão. Para aprender a amadurecer. Porque em Hebreus, no capítulo 5, do versículo 11 a 14, deixa registrado lá, aquele que escreveu a carta aos Hebreus, que aquele que é maduro é o que pratica a palavra, que põe em prática, não é só que sabe. Quem só sabe e não põe em prática, ele tem uma deficiência chamada hipocefalia. É um cabeção grande, de muito conhecimento, mas o corpinho, não cresceu, porque só cresce se praticar. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Uma igreja que não perdoa é uma igreja que dorme. Se você não está perdoando e não está pedindo perdão aí, filho, você está precisando acordar. Isso é só uma igreja que anda como o mundo é uma igreja que dorme. Pratica as mesmas coisas. É o mesmo modo vivente. Tudo que o mundo faz, copia. Está dormindo, irmão. Pode-se dizer igreja. É inconcebível alguém que anda com Deus fazer as mesmas coisas. Paulo cita, faz uma alusão desse texto aqui em Efésios capítulo 5. É um texto bom de você agarrar nele, fazer morada. A partir do versículo 14 ele vai falar, pelo que diz, desperta ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ele também afirma que a igreja está dormindo. E ele faz alusão a esse texto, porque ele não só cita que a igreja está dormindo, mas ele fala, vede prudentemente como andais, não como nécios. Então ele está dizendo das prudentes e das nécias. Ele cita, ele tem esse texto, ele pode não estar pregando a parábola, mas ele vem esse texto, das virgens e das nécias. É deucidência demais. E ele fala, olha, aprende a resgatar o tempo, a remir, a tirar um tempo com Deus. E aprenda a procurar, a perceber qual que é a vontade do nosso Deus. Esse é o prudente. O prudente é aquele que anda na vontade de Deus, não naquilo que ele acha e quando ele quer e do jeito que ele quer. Porque aí ele não morreu. O grande problema dos relacionamentos dentro da igreja é porque a grande maioria não morreu para si mesmo. E quem não morre, ele se acha no direito. Quando a gente aprende a obedecer à palavra do nosso Senhor Jesus,
e seguir a Ele como Ele quer e não como nós queremos, que Ele diz: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, morra, para depois me seguir. Vivo, filho. Você não consegue seguir a Jesus, você consegue vir na igreja, você consegue cultuar a Deus, você consegue até decorar a teologia aí, saber de cor a filosofia e tudo mais, mas andar com Cristo, você tem que morrer. E no dia que você aprender a morrer, seu casamento vai melhorar. No dia que você aprender a morrer, seu relacionamento com seu filho melhora, seu relacionamento com a esposa melhora, seu relacionamento com os outros melhora, porque morto não tem vez e nem vontade. Morto é morto. E aí só vai prevalecer o que Cristo quer. Paulo fala isso. Paulo fala que nós temos que ser dignos daquela vocação da qual nós somos chamados. Efésios capítulo 4, 1. Em Efésios capítulo 5, 1, ele fala: sede, pois, imitadores de Deus. De Deus. Em outra palavra, Paulo fala: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje nós temos um monte de gente imitando aí, um monte de doutor, um monte de filósofo, um monte de pastor, mas Jesus mesmo está fora. Não, eu faço assim porque o pastor fulano de tal faz, foi ele que me ensinou. Não, porque o doutor fulano de tal deixou escrito. Ele pode ter deixado escrito 10 mil livros, se não bateu com a palavra de Deus, joga tudo fora. O nosso livro de regra de fé e prática é esse aqui, ó. E nós prometemos isso aqui diante de Deus, quando a gente dá a pública profissão de fé, que nós vamos ter esse livro como um livro de regra, de fé e de prática, e de prática, e de prática, e de prática. Nós precisamos acordar, amados, porque o noivo está à porta. O noivo está à porta. Nós não precisamos só acordar, a primeira palavra é acordar. Acorda, irmão. Acorda nessa manhã, porque amanhã pode ser tarde. A segunda palavra nesse texto é preparar, não é só acordar. As noivas acordaram e começaram a se preparar para quê? Para o encontro do noivo. Gente, a igreja está andando hoje como se Jesus fosse voltar no ano de 5050, lá vai borrachinha. Ele está dizendo: olha, vigiais, porque não sabeis o dia e nem a hora, para que não sejais pego despercebido. Vigiai. Nós precisamos aprender, irmãos, não só acordar, mas a nos preparar. É preparação, não é de qualquer jeito. O noivo está voltando, e um noivo não recebe uma noiva de qualquer jeito, ou recebe? Já viu alguma noiva entrando aqui de calça jeans e blusa de malha para casar? Eu nunca vi. Eu já vi algumas assim, meio excêntricas, entrando de vermelho, entrando, mas despreparada eu nunca vi. Descabelada, sem fazer chapinha, aquela maravilha. Nunca vi. Para casar, não. Mas a igreja acha que quando Jesus voltar, pela graça, vale tudo. Onde está isso na igreja? Pela graça vale tudo. Onde está escrito isso na Bíblia? Que nós somos salvos pela graça e pela graça vale tudo. Onde está escrito isso aí? Me dá uns textos aí. Porque eu não consegui achar até hoje. O que eu consegui achar até hoje é que aqueles que são salvos pela graça, eles têm um modus vivendi, viver de modo digno, digno do chamado, modo digno, de santidade, de conduta. Em vários textos do Novo Testamento fala para não falar linguagem obscena. Muda essa linguagem obscena do vosso falar. Faz morrer essa porcaria aí. E hoje os crentes acham bonito falar palavrão. Ou eu estou aqui exagerando? Os meninos que estão em casa aí que podem dizer. Porque aqui todo mundo fala glória e aleluia. Mas em casa... Nós precisamos acordar e preparar. Preparação envolve óleo. Óleo na Bíblia está ligado diretamente ao Espírito Santo de Deus. Você pode fazer um estudo depois, do jeito que você quiser, e você vai descobrir. Assim como a água está ligada ao lavar, ao regenerar, à mudança de vida, o óleo está ligado ao selo, à unção. A unção que vem de Deus. A Bíblia chama de Jesus o ungido do Senhor.
E João cita isso 2 vezes sobre a igreja. Vós que sois ungidos do Senhor. Há um selo. O óleo. Eram 2 coisas que não podia faltar no templo. Era o incenso, e a gente vê lá em Apocalipse que eram as orações. E Jesus fala isso o tempo inteiro, orar sem cessar, o tempo inteiro. E o óleo, para que não apagasse as lâmpadas. As lâmpadas não podem ser apagadas. Elas têm que ficar acesas. O que mantém uma lâmpada acesa não é o conhecimento que ele tem, mas é o óleo que carrega sobre ele. Você vai ver isso aí em Eclesiastes capítulo 9. Tem um versículo, eu creio que é o versículo 8, se eu não me engano. Que nunca falte, que as suas vestes sempre sejam brancas, e que nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Nunca falte. Nós precisamos ter óleo, irmãos. E óleo é a presença do Espírito. E a presença do Espírito só vem para quem busca, para quem pede, para quem bate. Não é para quem crê. Onde está registrado isso? Jesus Cristo. Evangelho de Lucas capítulo 11, versículo 13. Põe na tela para mim, por favor. Evangelho de Lucas capítulo 11, no versículo 13. O contexto que Jesus está ensinando os discípulos a orarem. Eles pediram para ensinar, nos ensina a orar. E Jesus está ensinando a orar. E na afirmação da oração, o que diz aí? Vamos ler? Ora. Dará o Espírito Santo. Eu não escutei direito, você podia falar um pouquinho mais alto, que hoje nessa manhã eu estou meio surdo. Dará o que? O Espírito Santo? Um pouquinho mais alto, por favor. Dará o Espírito Santo? É para quem crê ou é para quem pede? O que Jesus deixou escrito? Não tem nenhuma interpretação aqui, nós estamos lendo seco, é do jeito que está lá. Na palavra, está escrito. E as prudentes tinham óleo sobrando. Lembra da tocha que apagava de 15 em 15 minutos? As nesses achavam que ia voltar rápido. 15 minutos, não levou, sobrando. Então elas se programaram somente para os primeiros 15 minutos. As prudentes levaram vasilhas sobrando. E você vai ver em Atos dos Apóstolos uma igreja viva. É uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus. E depois eles estão orando no lugar. O lugar treme, eles são cheios de novo. Aí eles estão no lugar orando. E eles são cheios de novo. E eles são cheios de novo. E Paulo fala, não vos embriagueis com vinho com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Ele cita isso depois no Modus Vivendi, em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17, ele cita um versículo que fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E cantando hinos, cânticos. Depois que ele vem, aconselhai-vos e instruí-vos mutuamente. O aconselhamento e a instrução só vem depois que a palavra de Deus passa a habitar ricamente em nós. É por isso que hoje tem tido tanta escassez de gente para curar gente, e sobra tudo nas costas do pobre do pastor. Como que um pastor vai ouvir 400, 500 pessoas, e cada um dessa igreja ainda tem um irmão, um pai, uma mãe, que quando gosta do pastor, fala assim, eu tenho um amigo, se eu podia atender ele, como que eu vou dar conta de atender 1000 pessoas nesse lugar? Mas se cada crente aqui habitasse a palavra de Deus ricamente no coração dele, gente, ia ter palavra para aconselhar mutuamente. E esse é o modus vivendi de todo aquele que diz que tem em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7 fala isso. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados e confirmados pela fé, tal como fostes instruídos. E aí ele coloca na prática o que é isso, que é Colossenses 3, capítulo todo, mas de 1 a 17 ele coloca o pessoal, aquilo que cada um tem que ser. E nós precisamos aprender fazer morada, a palavra de Deus no nosso coração. Nós estamos aí com a teologia de sofá, irmãos. A grande maioria, quase que absoluta da igreja hoje, só anda na boca com a teologia de sofá. O que é teologia de sofá? A teologia de sofá é aquele que senta no sofá e fica vendo pregador. Aí gosta de um, não, eu concordo com isso aí, eu vou com isso. Ele não lê a escritura. Eu fiz esse teste lá no acampamento.
Quantos já leram a Bíblia toda, pelo menos 2 vezes, toda? Um pouquinho de gente levantou a mão. Vou nem fazer aqui para não passar vergonha. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, pela ler a palavra. A Bíblia fala que é para a gente meditar nela de dia e de noite, de dia e de noite. É para andar, é para comer esse livro. Tem 10, 20 anos da igreja, nunca leu a Bíblia toda. Como que quer ser curado? Como que quer ter óleo? Como que quer ter fé suficiente? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Se não faz morada nas Escrituras, se não deixa essa palavra descer da mente, porque a grande maioria de nós hoje não medita na palavra. Tem muito conhecimento, mas meditação nenhuma, zero, não desce. É outra parábola para outro estudo. Mas quando o semeador sai a semear, ele semeia a palavra, não é no chão não, irmão. Aqui cai na beirada do caminho. Jesus está dizendo que está caindo aí, quando a gente semeia algo, vai para a sua mente. A beirada do caminho é aqui, ó. O terreno fértil, se você olhar nas Escrituras, é aquilo que a palavra de Deus chama de coração. É quando ela desce pro coração, é que há fertilidade. Aí vai dar um monte de discussão teológica, e Deus abençoe vocês para lá, dessas discussões de mente, espírito, alma. Mas o nosso Senhor Jesus falou que a palavra, ela pode dividir essas coisas aí. Nós precisamos ser cheios, esperar que a palavra de Deus desça daqui para aqui. É só como arde o coração quando aqueles discípulos do caminho de Emaús, é que há transformação de vida e mudança. Enquanto você ficar sabendo isso aí só como para diploma, para arrotar, aí tem gente, eu postei essa semana, que está arrotando coisa que o outro comeu. Teologia de sofá. Ele não estudou, ele não leu, ele não deixou descer na alma, escuta e passa. Nós precisamos parar de arrotar aquilo que os outros comeram, gente, porque Deus tem para dar para cada um de nós. Jesus disse isso: quando você entrar para o quarto, fecha a porta, o Pai já está em secreto lá, e fechada a porta, ore, porque o Pai que está em secreto te ouvirá, e o Pai que está em secreto te recompensará. Ele já está lá, e você fica correndo atrás do ungidão para orar. Vamos orar com o ungidão lá. Meu pastor, quando ora, tem uns negócios diferentes. Você podia ter esse negócio diferente lá na sua casa, no seu quarto, porque o diferente já está escondido lá, em secreto. O Todo-Poderoso, Ele já está lá. Mas eu não consigo ouvir, pastor. Lógico, filho. Você deixa o mundo entrar com um volume tão alto na sua vida, você não consegue ouvir Deus. Como é que Elias ouviu Deus? Foi no raio? Foi no terremoto? Foi no fogo? Onde que Elias ouviu Deus? Quando ele estava fugindo? No sussurro, no cicio. Põe o volume do mundo na sua casa lá em cima. Quem dita as regras dentro da sua casa é a televisão. Quem dita as regras da sua casa é o MC gordinho, o MC careca. Quem dita as regras da sua casa são as músicas do mundo, no talo. De Deus, só aqui e olha lá. Dependendo da música, você nem canta de raio, porque você não gosta. Essa eu não vou cantar. Essa eu não vou nem levantar. Vai, glória a Deus, né? Louvado seja o nome seu, aleluias a você. O culto é para você, não é para Deus. Mas a voz do mundo lá na sua casa está, ó. Como é que você vai ouvir a voz de Deus, amado? Não tem jeito. Abaixa a voz do mundo lá na sua casa, você vai ver como é que vai melhorar. Você vai ver quando você entrar para o quarto, você vai ouvir a voz de Deus. Mas quem tem que abaixar o som é você, não sou eu. Eu não estou lá. Quem tem que decidir isso é você. Olha, o noivo está às portas. Não basta acordar. Tem que se preparar. Tem que se preparar. E a preparação de uma lâmpada é colocar óleo. E o óleo é encher do Espírito. E o encher do Espírito, segundo Efésios capítulo 5, versículo 19, tem que ter o modus vivendi, falando entre vós com salmos, entoai hinos e cânticos espirituais. É isso que nos enche. O resto esvazia, filho.
O que não enche, esvazia. Olha o maior tempo da sua vida, o que você está ocupando aí, que você vai ver o que está enchendo sua vida. É fácil saber, é só encostar perto de você e começar a conversar, porque a boca fala do que está cheio o coração. Vê os grupinhos, aquilo que conversa no WhatsApp, aquilo que conversa no Facebook. Olha seu Facebook e o seu Instagram, o que você posta, e você vai ver quem você é. Você vai ver de que você está cheio. Nós precisamos estar cheios do nosso Senhor Jesus, da palavra de Deus. Nós vamos buscar a palavra de Deus e o reino de Deus. Meditar nessa palavra de dia e de noite. De dia e de noite. Você sabia que isso é prática presbiteriana, inclusive? É recomendação da nossa Constituição. Palavra, oração, jejum. Tem nos princípios litúrgicos da nossa igreja, para quem gosta de Constituição. Deve jejuar, mas na Bíblia fala. Na Constituição sugere, na Bíblia ordena. E nós precisamos aprender isso. É isso que nos enche de Deus. Preparação. Amém? Nós precisamos manter essa tocha acesa. Não é só acender esse fogo do Espírito no nosso coração. Fogo é que traz, que ilumina o caminho, que traz a direção. Uma tocha, ela pode ser a mais bonita que for. Ela pode ter a melhor estopa que for. Se não estiver pegando fogo, não ilumina nada. Tem que ter fogo, irmão. Tem que ter fogo. Salmo 104, versículo 4. A palavra do Senhor nos afirma que Deus faz aos teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. É fogo. Quando Moisés mudou a vida, tinha fogo naquela sarça. Ele só parou para a sarça porque a sarça tinha fogo. Sarça é um arbusto comum no deserto. Igreja hoje é um arbusto comum na sociedade. A sociedade só vai parar quando esse arbusto tiver fogo. Aí a sociedade para. Se não tiver fogo, vai continuar do jeito que está. Mas aonde há fogo, aonde há a presença de Deus, algo diferente, aí acontece. Você não sabe, mas no diário de Asbel Green Simonton, por várias vezes ele deixou registrado a sua oração na manhã em que ele fazia as suas devocionais, e a oração final dele é: Senhor, batisme minha vida com espírito e com fogo. É o pai do presbiterianismo no Brasil, que você fica aí rejeitando. Nem conhece a história da nossa igreja. Nós estamos precisando se encher do fogo de Deus. E o fogo de Deus está aqui, ó. Palavra, cântico, oração, jejum. Nós precisamos encher essas lâmpadas, porque elas precisam brilhar no nome de Jesus. Porque só as prudentes vão entrar. A primeira palavra é acordar, a segunda palavra é preparar, a terceira palavra é manter. Mais do que ter fogo, precisa manter esse fogo. Quando Abacuque viu, e aquele texto foi pregado domingo passado, e sentiu alarmado no decorrer dos séculos, ele faz uma oração e fala: ó Senhor, aviva a tua igreja no decorrer dos séculos. Ele viu que a igreja ia morrer várias vezes, porque a palavra avivar lá é trazer de volta, é dar o choque, para voltar o coração a bater, é ressuscitar. Faz de novo, Deus, faz de novo, Deus. E essa tem sido a minha oração nesses dias. Muitos anos eu tenho orado. E há 3 anos atrás, quando eu tive o privilégio de estar em Israel, naquele túmulo lá, eu comecei a chorar e botei minha mão naquele túmulo e falei: Deus, faz de novo no meu coração. Faz de novo. Eu não sei o que o Senhor fez nesse túmulo, mas o Senhor fez algo que levantou o teu filho que estava morto. O poder do Senhor visitou este lugar. E eu comecei a chorar e soluçar. Falei: Deus, faz isso com a tua igreja. Faz de novo, Deus. Faz de novo. As marcas de uma igreja viva estão registradas na palavra. É uma igreja que perdoa, amados. É uma igreja que caminha a segunda milha. É uma igreja que reconhece seu erro e bate no peito e diz: ser propício a mim, pecador. É esse tipo de igreja que Deus responde. É o contrito e abatido de espírito, que reconhece que está em pecado. Ali Deus vem e faz morada com ele para levantar de novo. Nós temos que reconhecer onde nós caímos. Nosso país não está bem, não vai melhorar. Porque o que melhora um país não é uma direção de liderança que a gente vai votar esse ano, mas é o Senhor. Deus não mudou.
O homem escolheu a democracia e reis. O problema do povo de Israel foi quando eles decidiram fazer o que todo mundo faz. Esse negócio de seguir modismo já é antigo, está na Bíblia. E Samuel entristeceu de chorar a alma, e Deus teve que consolar o profeta e disse: Samuel, eles não rejeitaram você não, calma, eles rejeitaram a mim. Eu já escolhi um homem para liderar eles. O reino de Deus é chegado entre vós, e o reino de Deus não há democracia, irmão. A sua tristeza, o reino de Deus não existe democracia, ele não é democrático, ele é teocrático. Só há um Deus, um Senhor, e o resto é servo, se quiser. Se quiser. Em Lucas, deixa registrado no capítulo 14, versículo 25, 26, 27 e 33. E a última palavra desses 3 versículos, porque ele fala coisas diferentes, mas todas são renúncia. Ele fala assim: aquele que não renunciar à sua própria vida, não serve para ser meu discípulo. Jesus não está dando um sermão amoroso aí não, irmão. Está não, minha querida. Ele está deixando claro: eu não preciso de vocês. Se não seguir do jeito que eu quero, tchau. Que isso, não é isso não. Jesus tem um evangelho do amor. Esse amor que vocês estão pregando não existe na Bíblia, amados. Não existe. Abre aí em Efésios 5, olha para você ver. Vou te provar nessa manhã que esse amor que você está pregando por aí, e tem sido pregado em alguns púlpitos das nossas igrejas aí, é um amor demoníaco, é um amor que não existe. O amor de Deus é um amor que corrige, é um amor que traz de volta e que exige santidade. Olha aí, versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos, e andai em... Como? Qual é o amor? Qual é o amor? Qual é o modo do amor? Cristo. Amai como Cristo nos amou e se entregou. Como é que Ele nos amou? Morrendo. Ele nos amou morrendo. Até contra a vontade dele, porque ele não queria, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a tua. Esse é o amor. Esse é o verdadeiro amor. É esse amor que Paulo está dizendo nas Escrituras. O Espírito de Deus está dizendo através de Paulo, para a gente andar nesse amor. No amor que morre. No amor que eu faço o que eu quero e que me dá prazer para eu ser feliz, não. É o amor de Deus. E o amor de Deus nos aponta à cruz. Morra. Esse é o amor. Assim mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Se você continuar lendo aí, você vai ver o contraposto do amor. Qualquer amor que tenha essas coisas no meio, não é o amor de Deus. Nós temos que ter amor. Mas a impudicícia, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Amor misturado com essas coisas aí não presta não, filho. O amor de Deus é um amor santo. É um amor separado. É um amor que separa o santo do profano, o precioso do vil. Não é essa mistureba de caipifruta gospel que você está tomando por aí, não. Bate santidade com profano e mistura tudo e tá bom, tá beleza. De domingo a sábado faz do jeito que quer e no domingão vem domingão de cinza. Não existe isso na palavra não. Porque essa turma que prega essas coisas, eles creem em Romanos do capítulo 1 ao capítulo 11. Chega do 12 para frente, eles esquecem, não existe. A vida deles não é uma vida de culto a Deus. Como Deus quer. Com certeza eles cultuam, porque todos cultuam a Deus. Vai saber quando Jesus voltar, se ele vai aceitar o culto dele como aceitou o de Abel, ou se vai rejeitar como rejeitou o de Caim. Porque Caim também cultuou a Deus. E ele fez o melhor dele, ele só esqueceu de perguntar se era o melhor que Deus queria. Porque hoje nós estamos pautando o melhor em nós. Não, porque eu acho, eu não gosto. Você leu? Está escrito. Nós precisamos preparar e manter essa chama acesa. Quem nos dirige é a palavra de Deus e o Espírito de Deus. São essas duas coisas que tem que andar com a gente. Todas as duas não pode faltar.
Mateus 22, 29 diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Qualquer das duas coisas que faltam na sua vida, você está errando. Tendo só um e não tendo o outro, você errou. Porque Jesus foi quem disse que a gente erra se faltar os dois. E se você olhar poder de Deus nas Escrituras, você vai ver que é a mesma coisa que reino de Deus. Mateus 6,33 fala: buscai, pois, em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar. E a sua justiça. Qual que é o primeiro lugar da nossa vida? O reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus em primeiro lugar. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, por favor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. O que consiste o reino de Deus? Porque o reino de Deus... Você está vendo que essa turma que nega o poder de Deus estão totalmente fora do reino de Deus? E Paulo advertiu na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 3, versículo 5, a última lista só tem um bonzinho lá, o resto tudo é ruim. Que nos últimos dias entrariam pessoas, e essa turma seria, aí põe uma lista de gente, de adúltero, de ladrão, de iracundo, de não sei o quê. No versículo 5 de 2 Timóteo 3, diz lá: e aqueles que têm piedade, contudo, nega o poder, foge também desses. Quem nega o poder de Deus, amado, ele está negando o reino de Deus. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas tão somente no poder. A palavra ele é dínamos. No poder de Deus. Que Deus abra os seus olhos nessa manhã. Porque nós estamos precisando buscar o poder de Deus na nossa vida. Menos do que o poder de Deus na nossa vida é nada. Nós temos que voltar a ler as Escrituras e meditar nela de dia e de noite. É isso aqui que vai valer sua vida, filho. Não é o que você fez nessa terra, nem para Deus, mas é do jeito que você andou segundo a vontade de Deus. E para saber a vontade de Deus, nós precisamos abrir e ler. Você não vai comer, você não vai viver dessa comida que eu estou te dando nessa manhã, embora ela é pesadíssima. Não vai dar para você viver até domingo que vem com essa comida, porque você não faz isso com o seu corpo. Hoje você pode estar planejado ter comer uma feijoada daqui a pouco, mas você não vai ficar com essa feijoada até domingo que vem. Amanhã você come de novo, e pelo menos 3 refeições, e depois você come de novo, depois você come de novo. Mas na sua vida espiritual você só quer comer domingo. Não lê Bíblia, não ora, não canta. Como que quer vencer as coisas espirituais? Se a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, como que nós vamos vencer isso se a gente não está se preparando? A gente não está tomando a armadura. Tem alguns que quando tem o canivete do Espírito, não é nem a espada do Espírito. Se for puxar para recitar a palavra, vai, Jesus chorou. Ou porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de gênero, para que todo, aí acabou. Disse Jó. Nós não precisamos mudar. Prepara-te. Mantenha essa chama acesa. Acorda, porque o nosso Senhor Jesus está voltando. Vigia. Vigia. Quem é salvo pela graça, vigia. Nós precisamos ser incoerentes, amados. Precisamos parar de ser incoerentes. Porque quando a gente sabe que o pastor vai na nossa casa, e a hora que ele vai chegar, o que acontece, hein? Eu já fui membro de igreja, 21 anos, depois que eu fui para o seminário. Quando o reverendo Adão falava que ia lá em casa, vinha a faxineira. Minha mãe está assistindo, depois vai me puxar minha orelha. E faz pão de queijo, e faz suco, e faz não sei o quê. Teve uma vez que eu fui comer numa casa, que um menino falou assim, eu não esqueço até hoje, foi no meu primeiro ministério, eu tinha 25 anos. Eu cheguei na casa, o pessoal me atendeu, e tal, aquele negócio bonito, parece que tinha até anjo lá dentro, aquela casa, aquele café
de restaurante 5 estrelas, aquele negócio todo. Aí o menino está comendo lá, falou assim comigo, um menino da idade dos filhos do pastor, falou assim: pastor, o senhor precisa voltar aqui mais vezes, viu? Porque quando o senhor vem, tem presunto, tem queijo. E a mãe tentando calar o menino. É mesmo, mãe. Quando o pastor não está aí, aqui é pãozinho michuru com manteiga e um café com leite. Oi, gente. Vamos voltar para nós aqui. Quando a gente sabe que alguém vai chegar, importante na nossa casa, a gente quer dar o nosso melhor. O nosso Senhor Jesus disse que nós não vamos saber quando Ele vai chegar. Por isso que vigia. Cuidado da maneira que você vai se apresentar diante do Senhor. Porque Ele vai chegar e Ele não vai te avisar o dia. Vigie, irmão. A palavra vigiar ali é uma palavra de guerra. Alerta. E eu perguntei uma vez, um major, hoje eu acho que ele é coronel, Cleiton, chama Cleiton, da 4ª Infantaria, acho que é Infantaria, lá de 7 Lagoas, do Exército Brasileiro. Eu perguntei quando o soldado está escalado para vigiar na porta do quartel e ele dorme, o que acontece? A cadeia, não pode dormir, quem está de vigia tem que ficar em alerta. Falei, mas se der vontade de fazer assim o número 1, como é que ele faz? O pastor, se ele está lá, tem que fazer nas calças. Não pode sair. Mas e se for o número 2? Faz nas calças. Um soldado, ele tem que morrer de pé. Ele não pode morrer deitado. Ele tem que estar em vigia o tempo inteiro. Entendeu o que é vigiar, irmão? É abrir mão das suas prioridades para as prioridades daquilo que Deus tem para a sua vida. Que nessa manhã o Espírito de Deus te acorde no nome de Jesus. Que você seja encontrado entre as virgens prudentes, que dormiram, sim, mas que quando acordaram estava cheio de óleo, tinha óleo sobrando. E olha, vou te dar uma dica, hein? Não adianta encostar em quem está buscando, não. Você viu o texto aí? A resposta para você vai ser um redondo não, de amor. Não, vai comprar. Esse negócio de vão encostar no ungidão, que aí nós vamos pegar. Não tem isso não, na Bíblia não tem. Você viu que Jesus deixou claro que não tem. Cada um tem que buscar a sua vida. Ah, meu pai foi pastor, fez, aconteceu. Billy Graham. Ah, os filhos dele não buscam não para ver. Não, mas a Bíblia fala que vai abençoar até 1000 gerações daqueles que lhe obedecem. A bênção perdura para os obedientes. Para a geração dentro da família que se torna rebelde, é quebrado. E dali para frente, do rebelde, vai amaldiçoar até a 4ª geração daqueles que desobedecem. Se dentro dos rebeldes alguém se converter de verdade, a bênção de Deus passa a ele e dali para frente mais 1000 gerações que obedecem. Lê a Bíblia direito. O pai não vai levar a iniquidade do filho, e nem o filho vai levar a iniquidade do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, ele destrói a teologia dessa de maldição hereditária. Destrói. Ezequiel capítulo 18. O versículo que eu citei aqui é o 20. A alma que pecar, essa morrerá. Não tem esse negócio de vamos mudar? Como eu falo com os jovens aí, vamos passar a marcha? Vamos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor? Pedir a Deus. Essa palavra é para mim, irmãos. Toda vez que eu leio essa palavra, eu me pergunto, Deus, aonde eu estou errando? O que eu estou precisando buscar mais? Meu Deus, o que eu estou precisando abrir mão? Eu quero morrer mais um pouco. Eu quero ter prazer no Senhor. Meu prazer tem que ser o Senhor. A minha alegria tem que ser o Senhor. Eu quero ser possuído da tua alegria. Quando Jesus manda os 70 discípulos e eles voltam, a Bíblia diz que eles voltaram possuídos de muita alegria. Como você tem voltado para casa? Menos do que possuído de muita alegria, nada.
Mas só volta para casa possuído de muita alegria aqueles que seguem a missão que Deus passou para eles. Aqueles que obedecem aquilo que o Senhor mandou. E então eles veem as coisas acontecerem. E eles voltam possuídos de muita alegria. A alegria não está no dinheiro que você arrecada, nos sonhos daqui dessa terra, mas em satisfazer a vontade daquele que te criou. Essa é a muita alegria. E se Ele mandar você para o deserto, ali é céu, porque Ele vai estar lá. O importante é obedecer. A fé genuína e verdadeira, ela está diretamente ligada à obediência. Ela só chega na graça passando pela obediência. Uma fé obediente. Foi a fé que Jesus teve. Essa fé sem obediência não alcança a graça. Não tem fé necessária para que essa graça o alcance. A fé acompanhada da graça de Deus, que nos dá a salvação em Cristo Jesus, ela resulta em obediência. A gente anda nas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas, porque nós somos salvos, porque nós somos eleitos, e os eleitos andam num caminho de santidade, até o fim. E o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. O último livro da Bíblia. Existe um modus vivendi. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Dura. Mas eu te agradeço, porque o Senhor está balançando a gente agora. Nós só damos conta de realizar essas coisas cheias do Teu Espírito, porque Ele é que mata a nossa carne. É Ele que nos conduz na jornada de vida eterna. É o Teu Espírito que nos convence do nosso pecado. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Tenha misericórdia de nós como igreja. Desperta essa igreja, ó Pai, nessa manhã no nome de Jesus. Desperta os corações no nome de Jesus. Que haja decisões nessa manhã de liberação, de perdão. E que o Senhor cure a dor. Que nessa manhã haja pedidos de perdão. E que o Senhor cure a dor. Que nessa manhã há pessoas ressuscitando diante do Senhor. Que haja vida, que haja luz. A volta a Ti, não igreja, a Ti, o Senhor da igreja. Que nessa manhã, Pai, haja vida e vida em abundância. Que os Teus rios, como o Senhor prometeu, passem neste lugar de uma maneira poderosa e soberana, porque só Tu és Deus. Não nos respeite, ó Pai. Não respeite a nossa denominação, porque acima da nossa denominação está o Senhor, assentado num alto e sublime trono. E santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor. Vem sobre a Tua igreja nessa manhã, com a Tua santidade, e queima os nossos lábios impuros, porque temos vivido com lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. Vem e queima nessa manhã, Senhor. Lava-nos, limpa-nos, tire a linguagem obscena do nosso falar. E que o Senhor continue reescrevendo a história dessa igreja. Que possamos ser achados naquele dia entre as prudentes. Essa é a nossa súplica nessa manhã, no nome poderoso de Cristo Jesus. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos adorar o Senhor com um cântico, depois eu passo a palavra para o Roberto. Vamos adorar o Senhor. Põe louvores nos teus lábios, filho.
Enche seu carro de louvor, sua vida de louvor. Louvores de adoração, de gratidão, do seu jeito. Talvez não agrade o outro, mas agrade a Deus. Deus olha o coração. Deus olha o coração. Os 2 melhores cultos que eu participei nessa igreja, em 1 ano e pouco. Os 2 melhores cultos foram cultos do qual o pregador não fez a diferença. Aliás, num deles nem pregador tinha. Banda não fez diferença. Porque num desses cultos nem instrumento tinha. Os instrumentos pararam de tocar. Foi quando Deus sondou os corações daqueles que estavam naquele culto presente e achou verdadeiros adoradores. E esses 2 cultos, um começou às 8 horas da noite aqui, numa sexta-feira, e terminou 11h40, porque eu que encerrei, porque eles queriam ficar até a madrugada, só cantando, orando e chorando, cantando, orando e chorando, sem ninguém ficar dirigindo na frente, para demorar culto. E o segundo foi lá no acampamento, onde o culto começou, às 11h40 da noite. E ele foi terminar quase 6 horas da manhã. E esses jovens não saíam da presença de Deus. E nós encerramos os instrumentos, e eles puxavam os cânticos. E puxava hora hino, e puxava cântico, e puxava hino. Sentado, deitado, ajoelhado. E amanheceu. Deus não precisa da gente, mas Ele sonda o coração. Que o seu coração seja achado entre as virgens prudentes no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.
Pode se assentar. Lembrando os irmãos que hoje à noite nós vamos ter ceia. Então se preparem e venham com gratidão e muita alegria. O seu irmão Roberto está com a palavra agora.